Para entendermos o evangelho de hoje, vamos dar uma olhada rápida na primeira leitura do livro de Samuel. Nós vemos que Saul, que era rei de Israel, Saul e Davi, os dois primeiros reis de Israel, né? São os dois. Saul tenta matar Davi. Isso não está claro na primeira leitura de hoje, porque veio um pouquinho antes. Saul tenta matar Davi depois de uma revelação de que Davi seria o seu sucessor no reino de Israel, o escolhido por Deus, o novo escolhido por Deus. Então, um ciúminho já começou a se instalar no coração de Saul, por mais que admirasse Davi. Ciúme de homem é pior do que ciúme de mulher, né? Mas Saul está nessa situação diante de Davi. A coisa piorou depois que o rei Saul chegou com seu exército de uma batalha onde Davi tinha participado também. Mas alguns, ainda para instigar esse ciúme, tem gente que não presta mesmo, né? Faz questão de botar lenha na fogueira, ainda gritava durante a entrada do exército em Jerusalém: Saul matou 1000, mas Davi matou 2000. O negócio já não estava bom entre eles, piorou ainda mais. Mais ciúme de Saul. Saul ficou um pouco de lado, porque o povo e o exército amava Davi mesmo, né? Então o rei não gostou da situação, diz a Bíblia que fechou a cara e olhou para o seu melhor guerreiro, Davi, sucessor, com inveja. E onde a inveja se instala, ela passa para o ódio muito rapidamente, se não é tratado. Ele passa a perseguir Davi. Davi se esconde, nós sabemos, numa caverna. E a leitura de hoje diz que Davi teve chance de matar Saul de noite. Foi até o acampamento, viu o seu inimigo dormindo, poderia ter cravado a lança e não cravou, enterrou a lança por terra, apenas roubou algumas coisas para provar que esteve ali, um pedaço da roupa. E depois, quando encontra com Saul, ele diz: eu tive a tua vida em minhas mãos e eu não me vinguei. Claro que com isso ele ganhou o coração de Saul e a amizade de Saul de novo. É algo muito difícil, eu preciso dar esse exemplo para que a gente entenda o que Jesus está falando no evangelho de hoje. Uma senhora uma vez em Araranguá me disse: padre, dá vontade de arrancar e rasgar algumas páginas da Bíblia. A do evangelho de hoje, ela dizia que era uma delas, porque uma das coisas mais difíceis, fazer o bem ao inimigo, ou desejar o bem para o inimigo, ou amar o inimigo. Não me diga que é fácil, porque não é. Mas Jesus hoje não coloca uma condição, talvez. Aliás, Jesus usa 4 imperativos, 4 ordens. Logo no início do evangelho, Jesus diz: amai, fazei o bem, abençoai e orai. Vamos repetir? Amai, fazei o bem, abençoai e orai. São etapas de um perdão, né? Nós poderíamos inverter, para ficar mais fácil de entender. Porque Jesus vai dizer em Mateus 5: comece rezando, orai. Comece desejando o bem, abençoai. Depois faça o bem se fizeram mal. E aí você vai chegar no ponto do amor. Mas esse amor ainda tem níveis, né? Sabe por quê, gente? E aí eu quero focar com você nessa questão do perdão. Perdoar não significa que você se torne o melhor amiguinho de quem acabou com a sua vida. Não é isso. E vai ser muito difícil isso acontecer. Deus queira, mas vai ser difícil. Vou dar 2 exemplos de Jesus. Nem Jesus simpatizava com Caifás ou com Herodes, e eram inimigos dele. Mas Jesus não desejava o mal. Só que Jesus dizia para Herodes: raposa velha. Chamava de raposa velha, espertalhão, sem vergonha. Era inimigo. Jesus não desejava o mal, queria que se convertesse,
mas não é por isso que se tornou o melhor amiguinho de Jesus. Até porque simpatia não depende de nós. Simpatia surge espontaneamente entre as pessoas que sintonizam os seus sentimentos, que se estimam, né? Não é uma coisa racional. Como a amizade, ela surge às vezes na situação mais improvável. Mas eu queria que você guardasse inicialmente isso. Esse perdão, ele tem etapas, e tudo começa pela oração. Oração para o quê, Padre? Para que meu inimigo caia? Não. Oração pela conversão daquele que lhe machucou, do seu inimigo, desejar que se converta. Padre, a oração apaga a agressividade nele? Provavelmente não rapidamente, mas a oração apaga a agressividade em nós. Ela não muda inicialmente o outro, ela muda a gente. Ela desarma o meu coração, ela comunica sentimentos, manda que Deus vá na nossa frente. Eu dizia ontem na missa no São Tomé que eu acho que rezar pelos inimigos é o ponto mais alto do amor cristão. Ah, é. Porque exige que a gente engula muita coisa, não é? Mas a Bíblia diz que Deus inunda de bens. Na minha oração, quando eu peço, Deus vai inundando de bênçãos e de bens aquele que está querendo o meu mal, para que ele se converta e perceba que é ruim ser ruim. Que é ruim ser ruim. Porque quando eu faço isso, meu coração entra em sintonia com o coração de Deus. Afinal de contas, Mateus capítulo 5 diz que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, sobre quem presta e sobre quem não presta. Deus vai dando chances. Mas Jesus diz hoje no Evangelho: dê a outra face. Não é para apanhar desmedidamente, Deus não quer isso. Se uma face que usaram com você foi a violência, dar a outra face é não ser violento. Há um pastor que eu acompanho do Canadá, ele trabalha com moradores de rua, e ele foi uma das vozes que se levantou no Canadá contra a tirania do passaporte da vacina. O governo do Canadá é extremamente tirânico, com verniz de democracia. E ele é uma dessas pessoas que se levantou contra o roubo da liberdade das pessoas. Quando o governo diz o que você pode, o que você não pode, tira a sua liberdade, diz que seus filhos não são seus filhos, não são direito seu, esse governo já perdeu a credibilidade. E ele foi uma das vozes que se levantou lá. Não é contra a vacina, mas contra a tirania. Está preso há 20 dias. Só por isso, porque era uma das vozes discordantes. Mas qual foi a reação dele? Ele está há 20 dias fazendo jejum. Ele diz: é um jejum de Daniel, porque eu quero derrubar essa muralha com a oração. E juntando-se a ele existem outras pessoas. Nós chamamos isso de violência pacífica, que Martin Luther King ensinou muito bem. Ou seja, eu não uso da mentira como aquele usou contra mim. Eu não uso do ódio como ele usou contra mim. Eu não uso da vingança, mas eu também não concordo com o seu erro. Afinal de contas, Romanos 12 vai dizer para a gente: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Com o bem, silenciosamente. Jesus até diz, a regra de ouro do evangelho de hoje, né? Quando diz que a regra de ouro é a mais importante também, uma das mais importantes: o que quereis que os outros os façam, façam para essas pessoas. Então o amor tem etapas, não é? Eu não me deixo guiar pelas reações de ódio, porque eu escolhi fazer diferente. Para que tudo isso? Jesus diz: porque uma grande recompensa nos aguarda. Que recompensa é essa? Jesus fala assim: vocês, versículo 35, se não me falha a memória, vocês serão filhos do Altíssimo. Ou seja, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: você é como seu pai, o Pai Deus.
Você é como seu Pai Deus. Você faz o bem, você deseja o bem, você espera que o outro mude. Humanamente falando, por que tudo isso? Eu acho que porque a gente quer uma vida leve, mas às vezes continua carregando aquilo que é pesado, e não precisa carregar o que é pesado. Quer uma vida leve? Liberte-se. Eu até comparo assim, imagine caminhar quilômetros carregando um bloco de pedra. É burrice. Então o perdão que você libera é como uma pedra que você vai deixando. Agora, o perdão que você não libera é como aquela pequena dose de veneno que você toma todo dia. O seu inimigo não toma, mas é você que toma todo dia. E aí você sabe quem vai ficar envenenado. Porque quando você alimenta ódio, rancor por alguém, você é a única pessoa que sente. Não vai nessa história de dizer que o mal que você deseja vai derrubar o outro. A não ser que ele se convença disso. Mas você é derrubado. Mas daí Jesus diz: se você quer estar em paz, quando você entende de verdade que estar em paz é mais importante do que viver em guerra com você mesmo, aí você começa esse exercício do perdão. Ele é libertador para quem recebe, mas o perdão diz muito mais sobre a pessoa que oferece o perdão. Porque a raiva me torna pequeno e o perdão me torna maior do que eu era, não é? Maior do que eu era. Para resumir, repete comigo: perdoar não é esquecer, mas perdoar é relembrar sem sofrimento, é jogar fora o lixo que a outra pessoa deixou dentro de mim. Então esse é o desafio de Jesus hoje. Não hoje, né? Na semana, ao longo da vida. Tentar fazer as coisas do jeito dele, para que a gente se torne mais leve. E eu termino com um fato. Jesus um dia mandou os discípulos 72, 2-2, na terra dos pagãos, dos judeus, e ele disse: onde vocês não forem bem recebidos, onde odiarem vocês, não sofram com isso. Sacode a poeira dos pés e segue adiante. Até Jesus ensinou isso. Não fica guardando lembrança daquilo. Vira a página, segue adiante. Desapega do maridão que já traiu você há 5 anos e você separou, mas está ali, não consegue tirar, tem que olhar todo dia, stalkeando ali no Facebook, no Instagram, olhar o que fez, isso é doença. Diz que perdoou, mas não, eu tenho que olhar todo dia. Você está vivendo preso a essa pessoa? Está amarrado nela numa corrente invisível, aquele sócio que puxou o seu tapete? Vira essa página, criatura. Aquele irmão que aprontou de monte, vira a página, constrói coisas novas. Mas Deus não vai poder forçar você a fazer isso. É uma decisão sua de viver assim liberto. Você precisa querer. Você precisa apostar que muito mais está reservado para você do que aquilo que lhe tiraram. Eu sempre digo que ser padre é ser amado por 50% e ser odiado por 50% numa paróquia. Mas se eu deixar guiar a minha vida pelos 50% que me odeiam, eu não faço nada. Eu tenho que estar convencido do Evangelho, do poder do Evangelho, de que Deus quer que eu faça o bem. Mas agradar todo mundo, gente, você não vai nunca. Vai ter sempre gente esperando que você saia da paróquia para... eu espero sair para voltar de novo aí lá. A pessoa não vive. Mesma coisa você, né? Vou esperar morrer para voltar a visitar a família. Enquanto não morrer esse meu irmão, eu não vou lá. O que é isso? Aí depois chora. Na hora da morte, né? Isso não é viver. Esteja acima disso. Seja mais inteligente espiritualmente. Amém?